Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para quem está chegando, iniciando mais uma live, mais uma quinta-feira na presença de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje, transmitindo também ao vivo para a página Não Há Heresias, né? Estamos fazendo aí uma live paralela com o meu perfil do Facebook e também a página do Não Há Heresias. Então, para quem está chegando, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 20, certo? Esse é um livro que tem 28 capítulos, cerca de meses nós já vemos estudando os 19 capítulos, né? Hoje no capítulo 20, então é um trabalho de meses de duração, e para honra e glória do Senhor, Deus tem abençoado bastante, Deus tem abençoado muito, não só a vida das pessoas que acompanham essa live, mas também a minha vida, tem acrescentado muito no meu ministério. Eu tenho aprendido bastante com o estudo que a gente proporciona, né? Deixa eu ver quem está por aqui já online. A irmã Léa Mendonça está dizendo a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Convide mais pessoas, compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você conhece, né? Tá vendo esse botãozinho bem aqui, ó? Cadê? Aqui, bem aqui. Compartilhe essa live, manda para pessoas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram, enfim, fique à vontade para compartilhar, tá certo? E, para quem não sabe, nós temos também aqui, ó, esse QR Code. Esse QR Code serve para você apontar, se você estiver assistindo essa live do seu notebook ou da sua televisão, você pode apontar a câmera do seu celular e você entra direto no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha versículos bíblicos, experiência, esses slides que a gente vai estudar hoje aqui na live, eu mando sempre por lá no grupo, para que vocês possam baixar e ter à sua disposição para que você possa usar também, né? Afinal, o objetivo de se formar discípulos é para que eles, de fato, ensinem outras pessoas. Então, esse é o real sentido de ensinar por aqui. Deixa eu ver quem está aqui por aqui também. A Tainá Botelha, minha esposa, está dizendo, deixa Deus te usar. Amém. Ele é soberano, Deus é soberano, então, querendo ou não, ele usa. Eu sou apenas o machado, ele é o lenhador. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não esquece de seguir a página Não Há Heresias também, lá no nosso Instagram. O nosso Instagram oficial é não.a.heresias. E aí você segue a nossa página também pelo Instagram. Se você estiver acompanhando pelo meu perfil pessoal, siga lá, fique à vontade, que nós já vamos, daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, já iniciar o nosso estudo. Como de praxe, é normal que a gente dê esse tempinho para que as pessoas elas entrem, né? Até para que dê tempo de compartilhar, de você jogar nos grupos, de você compartilhar no Facebook também. E já queria também fazer um convite especial para vocês. Agora, depois de amanhã, no dia 9, nós vamos fazer uma live aqui pela página do Não Há Heresias, certo? Uma live onde nós iremos abordar o assunto hermenêutica, a arte de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Na verdade, um assunto da teologia que, diga-se de passagem, é muito interessante, tem muito conteúdo e é indispensável para os nossos dias atuais, tendo em vista a explosão, né, de falsos ensinos, de heresias. Então, tudo isso, a maioria desses ensinos, eles são provenientes de uma má interpretação, ou até mesmo de forma bem intencionada ou não, mas elas são provenientes de más interpretações. A hermenêutica, ela nos ajuda a entender o contexto histórico da carta, por quem ela foi escrita, em que momento ela foi escrita, para quem ela foi escrita. Então, quando a gente entende todo esse cenário que a gente chama de contexto, a gente pode, então, interpretar corretamente o livro, a epístola, né, para que nós possamos usufruir e tirar o melhor proveito dos ensinamentos bíblicos. Então, não perca, você já é nosso convidado especial no dia 9 de abril, no sábado agora, às 7 horas da noite, nós vamos estar transmitindo aqui ao vivo pela página do Não Há Heresias. Bom, nós já temos aqui 9 pessoas online. Para quem está chegando, deixa aí a sua mensagem. Já tenho mais comentários aqui. Boa noite, amados, a minha página preferida. Legal, legal. Valeu, Lucas.
Esse aqui é um trabalho de vários irmãos, tá? Que postam aqui todos os dias incansavelmente. Às vezes a gente tem um tom até humorístico, mas é para descontrair. Mas o tema que é abordado aqui é muito sério, né? Que é justamente heresias, né? Então, isso tudo é muito pertinente para os nossos dias atuais. Nós temos à nossa disposição grandes homens de Deus que se dispõem a nos ensinar, né? Então, nós temos o Daniel Constantino, né? Que sempre está postando, o Felipe Silva, o Jefferson Fonseca, temos também o irmão Tiago, enfim. Nós somos um grupo de vários irmãos que nos revezamos, né, nessas postagens aí. Eu estava um pouco ausente aqui da página, por conta do tempo, do trabalho, mas sempre que dá, eu estou postando alguma coisa por aqui. Quem já está por aqui também é o Daísa Lopes, a minha mãe está dizendo boa noite, graça e paz. Boa noite, mãe. Beijo no coração. Compartilhe essa live, né, para os seus grupos de WhatsApp, no Telegram, que a gente já vai começar. Já tem 10 minutos de live, eu acho que já dá para começar, né, pessoal? Já dá para começar. Deixa eu ver se está certinho aqui com o slide. Certinho, certinho. Então é isso, vamos começar a nossa live? Eu quero convidá-los a participar comigo dessa live. Essa live não é apenas o Caio falando, mas é, na verdade, uma interação. Como vocês bem observaram, eu sempre gosto de colocar aqui os comentários para que a gente possa interagir. Então, se você está aqui pela primeira vez, nós sempre fazemos uma oração pedindo para que Deus abra o nosso entendimento, para que Deus, de fato, abra o nosso coração, porque não é apenas um estudo seco da palavra de Deus, não é apenas um estudo acadêmico de teologia, mas é, de fato, um estudo que deve trazer uma aplicação prática na nossa vida cristã. Então, quero convidá-lo a orar comigo, seja onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, só não se você estiver dirigindo, pelo amor de Deus. Não vai fechar o olho quando estiver dirigindo. Mas, se não for problema para você, ore comigo. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra. Quero te agradecer pela oportunidade de pregar o teu evangelho, essa palavra da verdade, essa palavra que tem poder, é a palavra que muda corações, segundo Ezequiel 37, que transforma um coração de pedra em um coração de carne. Pai, eu te agradeço que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que a boa semente do Evangelho possa entrar, germinar e frutificar, e que nós possamos dar testemunho da nossa conversão para a sociedade. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Pegue a sua Bíblia, né? Não importa se ela está em formato PDF, se ela está em formato de livro, ou está na tela do seu celular, ou no Kindle, enfim. Não importa. O que importa é que você pegue a sua Bíblia e que a gente já vai dar início aqui no slide. E hoje, como vocês estão vendo aqui na descrição, é o livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 20. O capítulo 20 é um capítulo que nos deixa muitos ensinamentos se a gente parar para analisar, de fato, o que o autor Lucas está querendo dizer. Então, vamos para o slide. Bom, nós já temos aqui o livro de Atos, né? Hoje o capítulo... Perdão, pessoal, cometi uma gafe. Me perdoe. Eu espero que vocês não me cancelem por isso, né? Está na cultura do cancelamento. Eu esqueci de editar. Eu deixei aqui capítulo 19, mas é capítulo 20, tá bom? É Atos, capítulo 20. Então, corrija aí. Bom, o roteiro do capítulo 20, nós temos aí 4 principais acontecimentos do capítulo, né? O primeiro principal acontecimento é, de novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia, que vai do verso 1 até o verso 6. O segundo acontecimento principal é Paulo em Troade, né, do capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Paulo depois vai para Mileto e lá encontra os líderes de Éfeso, né, que vai do verso 13 ao verso 35. E Paulo se despede com uma oração que vai do verso 36 ao verso 38. Então, pegue a sua Bíblia, acompanhe tudo que vai sendo dito aqui, afinal, como nós temos o costume de sempre comparar que o bom cristão ele é como se fossem os bereanos, né, lá da igreja da Macedônia, da igreja de Bereia, que eles analisavam a pregação, as pregações, os ensinamentos à luz das escrituras. Então, faça a mesma coisa. Não é porque o Caio está dizendo que você não vai pegar a sua Bíblia e vai verificar se de fato assim procede. Então, vamos para o slide.
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 1. Mas antes de propriamente entrar no texto, né, já me esquecendo dessa parte super importante, é normal que nós façamos uma breve recapitulação do que aconteceu no capítulo 19. No capítulo 19, o apóstolo Paulo ele chega numa cidade chamada Éfeso. E quando ele começa a pregar nas sinagogas de Éfeso, os judeus, obviamente, a grande maioria se revolta logo no início, e ele já começa a enfrentar uma certa resistência por parte dos judeus. Então, Paulo vai para os gentios e começa a pregar a mensagem da verdade com todo o ímpeto, com toda a veemência, e não demora muito também para algum grupo de gentios de Éfeso começarem a formar um certo motim naquela época. E um dos principais cabeças desse motim foi um homem chamado Demétrios. Demétrios ele era um artesão que fabricava imagens de escultura para a deusa Diana, né, a que eles chamam de a grande deusa dos Efésios, conhecida também como Ártemis. Então, essa deusa era uma deusa muito popular na época, e quando a mensagem do evangelho, né, chega em Éfeso, alguns exorcistas, filhos de Cefas, eles vão tentar expulsar um demônio, né, um espírito maligno, e aí eles tomam uma verdadeira surra daqueles demônios, e então isso causa um temor generalizado em toda a cidade, a ponto das pessoas pegarem suas esculturas, pegarem seus livros de magia e queimarem em praça pública, jogarem simplesmente fora. E isso causa, na verdade, um impacto econômico na cidade, porque a cidade de Éfeso era uma cidade que dependia muito desse movimento religioso em torno da deusa Diana. E quando as pessoas começam a se converter, o negócio de Demétrios, que era fabricar imagens, fabricar esculturas, começa a ser impactado. Então, esse homem conclama outros artesãos, né, outros ourives, como eles são citados no livro, para tentar impedir a pregação do evangelho naquele lugar. Então, o capítulo 19 termina com essa grande confusão que nós chamamos de o tumulto em Éfeso, e o capítulo 20 começa dessa forma. Vamos para o texto. E depois que cessou o alvoroço, que alvoroço é esse? Era o alvoroço que eu estava falando para vocês, da confusão lá de Éfeso, né? Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, pessoal, o que acontece aqui? Paulo ele sai de Éfeso, né? Ele já está no auge da sua 3ª viagem missionária, e ele vai para a igreja da Macedônia, né? Aí ali, aquela região da Macedônia tinha a igreja de Filipos, onde Lídia se converteu, tinha a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Então, tinha algumas igrejas ali na região da Macedônia. E a gente se pergunta, qual foi o objetivo de Paulo ter voltado para a Macedônia, sendo que ele tinha acabado, né, de voltar de lá? Devido às outras cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente encontra algumas evidências de que o motivo da ida do apóstolo Paulo para aquele lugar era para, na verdade, arrecadar uma doação das igrejas da Macedônia e da Grécia para os cristãos de Jerusalém. Então, essa ida, na verdade, a Macedônia e a Grécia era uma ida que tinha por objetivo ser rápida. Era só para arrecadar essas doações e levar propriamente para a igreja de Jerusalém. Então, vamos aqui para o slide para a gente entender como que foi esse percurso. Se vocês verem aí a imagem do mapa, o apóstolo Paulo, inicialmente, ele sai de Antioquia da Síria, né, que era o ponto de partida sempre das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Da Antioquia da Síria, como vocês observam aí no mapa, ele vai para Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, então ele chega em Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, que ele passa por todo aquele tumulto, é quando termina o capítulo 19 e inicia o capítulo 20. E aí Paulo sai de Éfeso e vai subindo no mapa, até chegar em Troade, né? Ele passa por Troade, Neápolis, Filipos, ele vai para Tessalônica também, Bereia, depois ele desce para a região da Caia, que é onde tem a igreja de Atenas, a igreja de Corinto. Só que o objetivo do apóstolo Paulo era partir de Corinto, vocês conseguem observar, direto para Jerusalém.
Só que acontece um contratempo nessa viagem projetada pelo apóstolo Paulo. Esse contratempo nós vamos ver aqui no texto, nos próximos versículos. Vamos para o texto. E acompanhou até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Tíquico é muito citado também nas outras cartas como um cooperador do evangelho ao levar as cartas do apóstolo Paulo para as igrejas, né? E estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. O contexto dessa viagem do apóstolo Paulo era esse que eu havia dito para vocês, de ir para a região da Macedônia e da Grécia para coletar ajuda, né, para os irmãos que estavam em Jerusalém. Só que o contexto dessa viagem, por que Paulo não viajou direto de Éfeso, como vocês podem ver aqui no mapa, direto de Éfeso, era só ele pegar um navio, atravessar esse pedacinho de mar aqui e chegar na região da Grécia. É porque nessa época, quando ele estava em Éfeso, ele na verdade estava finalizando as 2 cartas que ele dirigiu para a igreja de Corinto, ou seja, 1ª e 2ª Coríntios. Só que a primeira carta de Coríntios, ela foi escrita por um motivo, na verdade, bem preocupante na época. A igreja de Corinto fazia parte da Grécia, e naquela altura do campeonato, a igreja ela já estava bem cheia, ela tinha crescido e tinha prosperado, só que dentro da igreja começou a surgir algumas imoralidades sexuais que o próprio apóstolo Paulo ele cita, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5. Né? Então, a carta de 1 Coríntios, muitas partes, elas são escritas de forma mais incisiva, a modo de corrigir a igreja. Então, a gente vê na carta algumas palavras do apóstolo Paulo, até de um pouco mais duras para os irmãos de Corinto. Então, o apóstolo Paulo não viajou direto de Éfeso para Corinto porque ele não sabia qual seria a reação dos irmãos da igreja de Corinto ao recebê-lo. Ele não sabia se eles iriam recebê-lo bem ou mal, né? Ele tinha esse receio. Então, ele sobe, né, para a região de Troade, a fim de encontrar o seu irmão chamado Tito. Tito era também um cooperador do evangelho, que tinha ido na frente, né, para sondar como que estava a igreja de Corinto, se os irmãos haviam aceitado a correção do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo vai subindo cada vez mais para a região da Macedônia, e então lá em Filipos, provavelmente em Filipos ou Tessalônica, ele se encontra com esse irmão chamado Tito. Só que a mensagem que Tito traz não era aquela que o apóstolo Paulo esperava, era uma mensagem boa. Tito chega com a mensagem de que a igreja da Grécia, de Corinto, havia recebido a correção de bom grado, e na verdade eles tinham se arrependido das suas práticas. Então isso trouxe, na verdade, um certo alívio para o coração de Paulo. Então Paulo continua descendo cada vez mais para a região da Caia, a fim de chegar na igreja de Atenas e na igreja de Corinto. Agora, eu não sei se vocês lembram quem que estava lá, provavelmente, nessa igreja de Corinto. Provavelmente, quem estava lá também era Apolo. Lembra de Apolo, no capítulo 18? Quando nós terminamos, na verdade, esse homem chamado Apolo, muito inteligente, erudito, ele é enviado por Priscila e Áquila de Éfeso para a região de Corinto, né? Justamente para discipular aqueles irmãos. Então, o próprio apóstolo Paulo ele faz algumas citações, né? Eu plantei, Apolo regou. Então, é nesse sentido que ele fala, de que o Apolo ele veio para complementar, para ajudar o trabalho de Paulo. Se Paulo plantou, Apolo regou, né? De certa forma, ele lapidou, ensinou a igreja ali, discipulou. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo, a gente fica aqui conjecturando que ele deva ter encontrado esse homem chamado Apolo. Mas nós não temos evidência disto na Bíblia. Mas, pelo contexto, a gente pode sim imaginar que ele tenha encontrado Apolo nesse cenário. Mas vamos para o slide. Verso 4, e diz assim: E acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. E estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos para Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Vamos avançar. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, o apóstolo Paulo, aí, provavelmente na região de Filipos, Tessalônica, né, ele, aqui já é uma evidência de que a igreja, a história do campeonato, já se reunia no primeiro dia da semana, que era o domingo. Né? Então, eles se ajuntaram, né, o apóstolo Paulo e os discípulos, para partir o pão, né, para fazer ali a ceia. Então, Paulo, que na verdade ia partir no dia seguinte, decidiu fazer de última hora uma espécie de culto, uma espécie de vigília, né? Então, ele falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, imagina, o apóstolo Paulo estava, no mínimo, inspirado aí, né? Pregando o evangelho, falando da verdade, falando daquilo que Jesus tinha dito, né, para os seus apóstolos, seus discípulos, e ele cada vez mais reafirmando a fé dos discípulos, dos cristãos daquela época. E, estando um certo jovem, né, aliás, eu pulei aqui, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, né, nessa época aí não tinha esse problema de aglomeração, né, tinha bastante gente aí no cenáculo escutando aí a pregação do apóstolo Paulo. E estando um certo jovem, por nome Eutico, né, deixei um espaço aqui desnecessário, foi erro aqui de edição, um jovem por nome chamado Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar e tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então, olha o que acontece aqui. Durante essa pregação do apóstolo Paulo, durante essa vigília, né, tinham vários cristãos ali reunidos nesse lugar que era chamado de cenáculo. Havia um jovem ali, provavelmente, sei lá, uma criança, um pré-adolescente, provavelmente filho de algum cristão, ali acompanhando a pregação, né? Só que devido à extensão dessa pregação, esse jovem chamado Eutico acabou pegando no sono e caiu do terceiro andar. Né? Ele caiu do terceiro andar. E notem que aqui que a expressão da Bíblia, eles usam e caiu, né? E ele estava morto, né? Olha como diz aqui, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Né? Não é a expressão que foi usada lá em Listra, quando o apóstolo Paulo foi apedrejado. Lembra quando ele foi apedrejado? E ele foi dado como morto. Né? Mas essa expressão como denota de que ele parecia estar morto, mas não estava. Só que aqui, Eutico, ele estava morto de fato, ele havia morrido. Né? E olha o que acontece. Vamos para o texto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Em outras traduções diz assim: Não se alvorocem, porque ele está vivo. Né? E subindo e partindo o pão e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, ou seja, até o amanhecer. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. E aí, pessoal, o que acontece aqui? Vamos tirar algumas reflexões desse acontecimento, né? A gente percebe que o apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma pregação, um certo ensino para aquela igreja. E durante ali, no meio da pregação, acontece um incidente, um jovem chamado Eutico acaba pegando do sono e acaba caindo de um lugar muito alto, do terceiro andar. E a gente pode notar que, de forma curiosa, o apóstolo Paulo ele interrompe a pregação. Né? A gente vê que ele quebra esse protocolo de interromper o ensino, de interromper a pregação para, na verdade, ajudar esse jovem que havia caído do lado de fora. A gente pode até fazer algumas analogias com a nossa vida cristã, com a nossa vida ministerial dentro da igreja. Às vezes a gente se prende muito nessa questão de, nós temos uma linha cronológica religiosa para seguir e nada pode nos tirar do foco. E a gente acaba, muitas das vezes, esquecendo das coisas que acontecem do lado de fora da igreja. A gente acaba esquecendo, na verdade, de olhar para a vizinhança, acaba esquecendo de olhar para os necessitados do lado de fora, no ímpeto de cumprir essa renda religiosa. Esses dias eu fiquei sabendo de uma história de um pastor que estava pregando, e uma certa pessoa, uma mulher, entrou na igreja muito abalada emocionalmente, chorando, né? Então ela entra ali, e naturalmente a reação da igreja, eles começam a se incomodar, alguns irmãos começaram a olhar assim meio estranho, porque ela estava, de certa forma, chamando a atenção. E o curioso é que esse pastor, ele parou a pregação.
ele parou a pregação, alguns diáconos ali da igreja tentaram até conduzir essa mulher para o lado de fora, para ela não, sei lá, atrapalhar o culto, né? E esse pastor, ele vai até essa mulher, ele tira o microfone, obviamente, e ele ele pergunta, né, posso orar por você? E ela diz, pode. Então ele começa a orar com aquela mulher, e ela se acalma, né, e o culto depois corre normalmente. A gente pode tirar algumas aplicações disso tudo. Eu sei que o texto não fala diretamente sobre isso, mas a gente pode entender dessa forma. Que muitas das vezes a gente, no ímpeto de cumprir o nosso ministério, o nosso cargo eclesiástico, a gente acaba perdendo um pouco de sensibilidade com o que acontece fora das dependências da igreja, né? Hoje, eu digo assim, sem demagogia, sem querer puxar a sardinha, né, para minha congregação, até porque não existe minha igreja. A igreja de Cristo, ela está presente em todos os lugares do mundo. Mas eu posso dizer que a congregação que eu faço parte hoje é uma congregação bem voltada para o lado missionário. Então, é muito comum a gente sair das dependências do templo e evangelizar, né, nas ruas. E chegou um tempo que a gente percebeu que a nossa igreja estava simplesmente inerte à vizinhança, né? E ali acho que um sentimento meio que generalizado dos irmãos, do pastor, nós decidimos então levar ações sociais para fora da igreja, né? Então nós fomos atender uma comunidade carente lá, e nós já realizamos esse trabalho já tem meses, onde nós já fizemos ceia de Natal, já levamos roupas, enfim, isso tudo, de certa forma, aproximou essa comunidade da nossa igreja, a ponto deles nos olharem com certo carinho, e alguns dizem assim, nossa, essa aqui é a igreja de Jesus, essa aqui é a igreja de Cristo. Então, isso não é para alimentar o nosso ego, olha como nós somos de Deus, olha como a nossa igreja. Não, Deus sabe que não é isso. Mas a gente fica feliz porque, de fato, a gente tem sido um pouco relevante para aquela comunidade, para aquela vizinhança. E essa é a missão da igreja, né? Não apenas olhar para a nossa agenda religiosa, mas olhar também para o que está acontecendo para o lado de fora, né? Mas vamos continuar para o texto, sem perder o foco. Esse Eutico aí, ele era como eu havia dito, ele era um jovem, né? Um menino muito novo, e durante o discurso de Paulo, né, esse incidente acontece. Paulo para a pregação para socorrê-lo na parte externa. Mas eu quero que vocês atentem aqui que o maior milagre que aconteceu aqui não foi o da ressurreição. Nossa, cara, mas o milagre de ressurreição não é todo dia que se vê. Eu sei disso. Mas, se vocês observarem no texto, olha aqui o que aconteceu. Depois que Eutico foi ressuscitado, né? Olha o que aconteceu. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada e assim partiu. Ou seja, a gente percebe que imediatamente após esse milagre, o apóstolo Paulo ele volta para a atividade que ele estava fazendo, ou seja, a pregação do evangelho. Quantas vezes a gente observa algumas igrejas que tentam até se promover em nome de milagres, né? Mas a gente observa aqui que os cristãos do apóstolo Paulo, depois do milagre, provavelmente eles ficaram surpresos e maravilhados, né? Porque não é todo dia que se vê uma ressurreição. Eles voltaram para aquilo que era mais importante, que era a pregação do evangelho. A gente pode tirar também uma aplicação disso, né? A gente pode ver que o maior milagre não é apenas ressuscitar um corpo, uma matéria, né? Mas o maior milagre, de fato, é a conversão, é a pregação do evangelho. Porque através da pregação, ao invés de haverem apenas ressurreições materiais, mas há na verdade, um nascer de novo, né? Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Nascer de novo, sair da morte para a vida. Então, a mensagem central de toda a igreja nunca deve ser apenas milagres, né? Até porque na live passada a gente conversou que milagre não é fator determinante para sabermos se Deus está no ministério ou não. E a mesma coisa se aplica a revelações e outros tipos de manifestações extraordinárias. Esses não são fatores determinantes para a gente saber se a igreja é saudável. Mas o fator determinante para nós sabermos se essa igreja ela é a igreja de Jesus, é se essa igreja prega com fidelidade a mensagem do evangelho. Então, o apóstolo Paulo ele já sai ali dessa situação e continua a pregação do evangelho. Mas vamos avançar. Nós, porém, observem aí esse pronome na terceira pessoa, nós, né? Aqui, Lucas já está inserido
de novo no cenário, né? Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assôs, o recebemos e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos e ficamos em Trogílio, né? Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Aqui a gente avançou um pouco no texto, né? Mas vamos entender aqui o contexto. Lembra que o apóstolo Paulo ele vai para a região da Macedônia e depois desce para a Caia, para a região da Grécia, para coletar essa ajuda, né, dessas igrejas para levar para Jerusalém. O objetivo inicial de Paulo era justamente chegar direto de navio para Jerusalém. Ele queria ir da Grécia para Jerusalém de navio. Só que o texto relata que houve um incidente entre que os judeus impediram ele de navegar. A Bíblia, o livro de Atos, não relata que incidente foi esse. Nós não temos evidências, nem nas epístolas, de qual fora esse incidente. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, ao invés de navegar para Jerusalém direto pelo mar, ele dá meia volta. Vocês conseguem acompanhar aí essa setinha? Ele dá meia volta de Corinto e sobe de novo para a região da Caia, vai para a região da Macedônia, e então volta a pé, passando por Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade. Então ele vai descendo, ele quer chegar aqui nessa cidade chamada, ele passa por Assôs, Mitilene, e ele chega a Mileto. Só que o apóstolo Paulo, ele estava com uma certa pressa. Por quê? Porque lá em Jerusalém já ia iniciar a festa de Pentecostes. Ele queria ir para Jerusalém a tempo de pegar essa festa, né, que era uma festa muito comum naquela época. Foi inclusive nessa festa que houve o derramamento do Espírito Santo na igreja, né, primeira vez. Então, ele, na verdade, não queria passar por Éfeso. Mas por que, Caio, que ele não queria passar por Éfeso? Porque provavelmente, se ele fosse para Éfeso, ele ia passar lá mais alguns meses, no mínimo. Mas ele não queria perder a festa de Pentecostes, então ele vai direto para Mileto, que era uma cidade costeira, perto de Éfeso, né? Ele queria pegar um navio direto para Jerusalém. Só que aí, como ele não tem esse interesse de ir para Éfeso, sabendo que ele poderia demorar muito, o próprio texto nos mostra isso, né? Deixa eu botar aqui no slide. Cadê? Porque já Paulo tinha determinado a passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Paulo não foi para Éfeso, mas ele teve a consideração de dizer, olha, eu estou aqui de passagem, vai ser rápido, chamem lá os bispos, os pastores, os mestres da igreja de Éfeso, e mandem eles virem até comigo, até aqui em Mileto, que eu vou dar para eles algumas instruções. E aí nós vamos entrar nessa parte aqui, que eu acho uma das partes mais emocionantes aqui do capítulo, que é onde ele se encontra com esses líderes, e ele dá ali as últimas instruções antes de partir para Jerusalém. E vamos para o texto, sem perder aqui o foco. Então, Paulo ele convoca esses líderes de Éfeso, Paulo os conclama para as últimas instruções antes da partida. Paulo os encoraja a ficarem firmes e vigilantes, né? Então, Paulo dá essas últimas instruções e depois ele se despede desses irmãos. Vamos para o texto. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aqui provavelmente o apóstolo Paulo está falando dos incidentes que aconteceram, né, que não foram poucos, né, ele foi apedrejado, ele foi rejeitado na maioria das sinagogas que ele pregava, ele teve um incidente lá em Éfeso com esse ourive chamado Demétrios, e ele teve muitos incidentes também, passou por Atena, foi ridicularizado. Então, a gente vê aqui claramente que o ministério do apóstolo Paulo não foi regado apenas de
digamos assim, de uma motivação positiva. Não, acho que eu não posso usar esse termo. O ministério do apóstolo Paulo, vamos botar assim, não foi cheio de flores, não foi um mar de rosas, né? Não foi apenas vitórias, pelo contrário, né? Teve muitas desilusões, muitas tristezas, que ele faz questão de relatar aqui no texto, né? Chegando disse, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela ensilada dos judeus me sobrevieram. Né? Então, às vezes é comum a gente estar no nosso ministério, na nossa igreja, né, não mais com a mesma vontade de servir, digamos assim. Talvez ali com o mesmo ânimo, às vezes a gente se desmotiva, né, com alguma coisa, algum problema financeiro, algum problema de saúde na nossa família. Então é normal, durante esse trajeto cristão, da vida cristã, a gente sentir fraqueza, a gente sentir desmotivado. É normal, né? Isso vai de encontro a essa pregação que nós vemos aí da pregação coach, né, do evangelho coach, da teologia da prosperidade, onde nós vemos até algumas figuras, né, bem proeminentes nesse cenário, falando que você tem que desbloquear o seu cérebro, desbloquear a sua vida, que você vai prosperar e que você não é cauda, mas é cabeça, que você é um mais que vencedor. Ou seja, eles pegam esses jargões aí fora de contexto para tentar alimentar uma ideia de que a vida cristã ela é regada de êxito, e que se você não tiver êxito, há alguma coisa de errada com você. Eu queria ver eles falarem isso para o apóstolo Paulo. Certamente eles ouviriam não uma palavra muito agradável, né, do apóstolo Paulo. Mas o evangelho, de maneira nenhuma, nos passa a mensagem de que nós teremos uma vida 100% feliz, uma vida 100% próspera aqui nessa terra. Mas o que nos consola, irmãos, é que o nosso Senhor é quem nos sustenta. Foi Deus quem sustentou o apóstolo Paulo durante todas essas viagens. Foi Deus quem não deixou o apóstolo Paulo esmorecer, até porque a nossa vida não é nossa, não está no nosso controle. Eu sei que é um tema bem polêmico, mas que a gente acaba hora ou outra esbarrando. Né? Nós somos, na verdade, dependentes de Deus, e Deus é soberano para dirigir a nossa vida conforme Ele quer. Eu não tenho mais liberdade, eu não tenho mais livre-arbítrio, né? Mas tudo que eu faço de bom é Deus quem me concede. E aquilo que eu faço de ruim é eu mesmo. Mas a gente não tem mais controle sobre a nossa vida. Mas a promessa é essa, de que nós passaríamos por tribulações, nós passaríamos por aflições, mas Jesus disse para a gente ter bom ânimo, né? E esse bom ânimo não está no sentido de, estou feliz, né? Estou sorridente. Não, não é nesse sentido. É de ter, na verdade, sempre esse gás que vem, na verdade, do alto. Sempre essa resiliência, que, na verdade, não provém de nós, mas provém de Deus mesmo. E o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui no texto. Mas vamos continuar. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, né? Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai, na verdade, falando que a principal motivação do apóstolo Paulo, era, na verdade, anunciar a verdade do evangelho, publicamente ou pelas casas, como foi na casa de Lídia, lembra? Que lá na cidade de Filipos, ele chega no encontro da sinagoga, para onde ele vai? Para a casa de Lídia. E lá, a casa de Lídia vira um epicentro, vira um centro cristão naquela região. Né? E testificando tanto aos judeus, né? Ele não aqui inibe o fato de que houveram conversões dentre os judeus, né? E como aos gregos também. A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A motivação principal do apóstolo Paulo era sempre a pregação do evangelho. Ainda que essa pregação, ainda que esse ministério trouxesse aflições, lágrimas, tristeza, desânimo, mas a pregação ela girava em torno do evangelho. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está, de certa forma, aqui
preparando os irmãos, os líderes da igreja, de que ele iria para Jerusalém, provavelmente para ser perseguido, para ser preso, quem sabe até morto. E ele diz que, conforme ele anda nas cidades, as revelações elas vão sendo dadas pelo Espírito Santo. A gente quebra aquele paradigma de que tem uma pessoa ali que recebe revelação todos os dias, ela sabe do futuro, ela sabe de tudo que vai acontecer. Vou botar um termo aqui, né? Essa pessoa não devia mais estar nem andando, né? Devia estar voando, de tanto poder. Eu estou ironizando aqui, tá, pessoal? Estou ironizando. Mas vamos lá para o texto. Mas de nada faço questão. Essa aqui é uma parte do texto, assim, que, meu Deus do céu, é muito profundo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. A gente vê esse mesmo tipo de citação, por exemplo, lá na carta a Timóteo, quando ele se despede, né, de Timóteo, quando ele prepara o seu filho na fé, de que provavelmente ele iria morrer, acabei a carreira, né, até esqueci aqui como é que fala, perdão, acontece, às vezes a gente esquece. Guardei a fé, né, completei a carreira e guardei a fé. Então ele prossegue para o alvo, que é Cristo, né? Então ele considera já, essa altura do campeonato, a sua vida como nada, né? Como nada de útil, como nada de valor, senão para que ela sirva como um estandarte, um baluarte da pregação do Evangelho. Então esse texto aqui é muito profundo, né? Eu, sempre quando leio, me emociono, porque, na verdade, é assim que pelo menos todo cristão deveria pensar, né? Não tendo a sua vida como preciosa, né? Mas, na verdade, dedicando-a à pregação do Evangelho. Não há nada mais glorioso, mais gratificante do que perder a nossa vida em prol do Evangelho, em prol da mensagem, em prol da verdade. Até porque essa vida aqui ela passa muito rápido, então, às vezes a gente se prende muito nessas questões de correr atrás de formações, de empregos, de status sociais, de conquistar uma casa, um carro, e isso tudo é correr atrás do vento, né? Isso tudo não é que você não tenha que fazer isso, mas é que você não pode a sua vida girar em torno destas coisas fúteis, essas coisas sem importância se comparadas ao Evangelho. O apóstolo Paulo, ele é um homem assim que dedicou integralmente a sua vida pela pregação do Evangelho. E vamos continuar. Verso 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Né? Aqui o apóstolo Paulo ele está falando para os líderes que muito provavelmente, até com um tom de certeza, né? Eles não veriam mais o rosto do apóstolo Paulo. Vocês não vão mais me encontrar. Porque para onde eu estou indo, provavelmente vai haver perseguição, vai haver prisão, vai haver morte. Então, essa foi uma despedida, né, bem dolorosa, digamos assim. É importante a gente frisar aqui, pessoal, que as viagens missionárias do apóstolo Paulo, relatadas no livro de Atos, elas aparecem em poucos capítulos. E às vezes isso nos causa uma falsa percepção de que todo esse empenho missionário aconteceu num período de tempo hábil, num período de tempo curto, né? Mas na verdade essas viagens aqui, se formos juntar todas, elas duraram anos, né? Então o apóstolo Paulo ele tinha vínculo com essas pessoas, né? Como se fossem parentes, né? Como se fossem familiares. Imagina ele encontrando com esses familiares, com esses irmãos, com quem ele tinha convivido durante anos, e dizer a seguinte coisa: olha, vocês provavelmente não me verão mais. É a última vez que vocês vão me ver. E ele diz aqui uma coisa muito profunda no texto. Olha o que ele diz. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Mas por que ele fala isso? Porque no verso 27 há um motivo. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que se qualquer coisa de ruim acontecer com essa igreja de Éfeso, se ela for assolada por heresias, falsas profecias, ele não seria culpado disso.
Por quê? Porque ele ensinou o evangelho. Ele ensinou todo o conselho de Deus. Então ele estava livre, né, dessa responsabilidade, digamos assim. E ele vai, na verdade, dar sinais disso nos próximos versículos. Verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aqui o apóstolo Paulo está falando uma coisa que vai acontecer. Ele fala isso com base na sua experiência. Ele sabe que isso vai acontecer. Ele fala para esses líderes, olha, eu ensinei para vocês tudo o que eu sei sobre o evangelho. Portanto, agora eu estou passando o bastão para vocês. Eu não tenho mais responsabilidade sobre o que vai acontecer daqui em diante. A igreja de Éfeso está sob a responsabilidade de vocês. E eu já vou alertar vocês. Vão aparecer lobos ferozes, devoradores, que vão atacar as ovelhas. Ele fala de forma implícita, vocês como pastores, como líderes e bispos da igreja, vocês devem defendê-los. E ele fala uma coisa que é assustadora, que acontece até nos dias de hoje. Vão se levantar do meio de vocês homens que irão tentar distorcer essa verdade. Que responsabilidade que esses homens recebem do apóstolo Paulo. Que responsabilidade. Eu acho que eu ia ficar com a perna bamba de ouvir ele falar isso. Mas, de fato, isso aconteceu, tá, pessoal? Historicamente falando, isso aconteceu. Mas a gente vê que essas últimas instruções do apóstolo Paulo, ela surtiu efeito para aqueles líderes daquela igreja. Eu não sei se vocês lembram quando o livro de Apocalipse ele é escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação, uma carta que é para ser endereçada a 7 igrejas, né? Aí, uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Nem está no script, peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, ao vivo é assim mesmo, pessoal. Não está lá no script. Mas é só para a gente entender. Pegue lá sua Bíblia no livro de Apocalipse. A carta é endereçada à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, né, verso 1. Olha o que ele diz. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza. Ele está falando para quem? Para a igreja de Éfeso. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Então, até aqui nessa parte, para a gente entender que, de fato, a igreja de Éfeso ela entendeu o recado do apóstolo Paulo. Eles se tornaram uma das igrejas mais cuidadosas com a sã doutrina. Né? Eles colocaram à prova aqueles que se disseram ser apóstolos e, na verdade, não eram. Então, eles ficaram conhecidos como uma igreja que se preocupava com a sã doutrina, que se preocupava com a teologia saudável. Né? Grandes apologistas provavelmente habitaram em Éfeso. Apologistas são aqueles que defendem a fé. Porém, nesse ímpeto, né, de defender a verdade, de se dedicar ao estudo da palavra, se dedicar à teologia, eles perderam uma coisa que é importante para a vida cristã, que é o que? Seu primeiro amor. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa última parte a gente nem vai aqui nos ater para comentar, até porque foge muito do tema.
Mas é só para trazer a ideia para vocês de que a igreja de Éfeso, ela acatou esse pedido do apóstolo Paulo. Eles, na verdade, se dedicaram sim a essa doutrina, né? Eles defenderam com zelo a verdade, porém eles perderam o primeiro amor, mas isso é um tema que vai dar muito pano para manga, que a gente vai abordar numa outra oportunidade. Mas a ideia principal é essa, de que de fato era uma igreja que se preocupava com o zelo da palavra. E ele diz aqui que esses falsos profetas, eles iriam se levantar, né, do meio da própria igreja, ou seja, falsos cristãos. Lembra de Ananias e Safira? Pois é, falsos cristãos. Pessoas que não eram cristãos, mas que professavam verbalmente a fé em Jesus Cristo, mas que, na verdade, seus corações eram guiados pelo próprio Satanás. Nossa, cara, mas você fala assim, falo, que era assim mesmo que acontecia. Sempre por detrás de um herege, de um falso profeta, há um capitão que comanda, né? Esse capitão, eu posso lhes assegurar que com certeza não é Deus. Esse capitão é o próprio Satanás. E o Satanás, ele sabe que a igreja prospera pela palavra de Deus. Então, onde que ele vai atacar? Na palavra de Deus. Ele vai pôr em descrédito, ele vai atacar doutrinas e verdades já estabelecidas do Evangelho. Então, o principal objetivo desses falsos apóstolos é, na verdade, atrair o máximo possível de discípulos para eles mesmos, após si. A gente também lembra, lá de 2 Timóteo, capítulo, eu não sei se é 2 Timóteo 3,4, 2 Timóteo 3,4, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão ouvir essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, né? Então, dando ouvido, se voltando às fábulas, né? Ele próprio, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele relata essa ideia de que as pessoas elas irão ser levadas por vento de doutrina justamente por não conhecer as escrituras, né? A falta do conhecimento da teologia, das escrituras sagradas, é a raiz de todos os males, né? Se você não tem um bom conhecimento da palavra de Deus, é muito provável que você seja levado por todo o vento de doutrina, achando que esses movimentos, que esses ministérios, se é que se pode chamar de ministérios, são de Deus, né? Então, o ministério dos falsos mestres é cauterizar mentes para que essas pessoas elas caminhem de forma confortável para o inferno. Eu sei que são palavras muito duras, impactantes, mas a verdade ela não pode ser detida apenas para tentar parecer um pouquinho mais sociável, digamos assim. Mas vamos prosseguir para o texto. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós, né? E agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem o vestuário. Ou seja, ele está falando aqui que durante esses 3 anos que ele passou em Éfeso, ele se dedicou dia e noite na pregação do evangelho, no ensino, no discipulado. Né? Não existe essa ideia de que eu vou ali pregar o evangelho, mas a pessoa já se arrependeu, já se converteu, agora ela que se vire. Né? Ele não tinha essa visão. Ele, na verdade, pregava o evangelho, as pessoas se convertiam e ele labutava no ensino da palavra de Deus. Né? E ele continua: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviam. Ele está falando aqui que ele não usou como pretexto o seu ministério para enriquecer, para ter uma vida, digamos assim, boa, né? Recebendo apenas a ajuda da igreja. Mas a gente vê que com o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação enorme em fazer com que a imagem do evangelho continuasse prosperando. E de forma nenhuma ele queria ser motivo para que as pessoas falassem mal da pregação do evangelho. Portanto, ele trabalhava, né? Paulo ele era o construtor de tendas e ele tinha por ofício construir tendas, que era a mesma função de Priscila e Áquila, quando eles ficam um tempo em Éfeso. Então, ele relata aqui que, por vezes, ele não quis ser um peso para a igreja.
né? Ele não cobiçou prata, nem ouro, né? Nem vestuário, porque naquela época quem tinha muitas peças de roupas era considerado uma pessoa rica. Então, o objetivo dele não foi esse, né? Mas a pregação do evangelho. Ele não quis, de forma nenhuma, ser um estorvo para a igreja. Ele tinha direito de receber uma ajuda de custo? É lógico que ele tinha, pessoal. É lógico que ele tinha, afinal, ele se dedicava integralmente à pregação do evangelho, né? Às vezes que ele, na verdade, saía para trabalhar, fazer tendas, mas na grande parte ele dependia da igreja. Mas essa vontade de sair da aparência do mal era justamente para não fazer com que a sua vida fosse motivo de críticas ao evangelho. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo, né, de um cristão que realmente se abnega de tudo e de todos para que o evangelho prospere. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Ou seja, uma despedida bem emocionante. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. A gente vê aqui, na verdade, uma despedida bem triste, né? O apóstolo Paulo havia dado as últimas instruções e ele tinha dito que provavelmente, né, tá ali com um tom de certeza, que a igreja de Éfeso não mais veria o seu rosto. Mas para um cristão, nunca é uma despedida definitiva. É só um até logo. Porque, na verdade, todos nós temos na verdade, um lugar para voltar, que é o céu. Nós somos aqui estrangeiros nessa terra. E pode ser que nós nos encontremos uma última vez. Essa aqui pode ser minha última live, eu não sei. Mas a verdade é que nós somos seres humanos, né? E essa despedida para os líderes de Éfeso foi bem difícil, porque eles haviam convivido com o apóstolo Paulo aí durante anos. Eles já tinham um vínculo afetivo com o apóstolo Paulo. E ter a ideia de que ele estava partindo provavelmente para a morte os assolava mais ainda. Os deixava mais tristes ainda por causa dessa despedida. E então o apóstolo Paulo se despede, então ele vai para o navio, e lá os irmãos choram, né? Abraçam o apóstolo Paulo, beijam o apóstolo Paulo, é a última vez que eles de fato têm esse encontro com o apóstolo. Meus irmãos, que lição, né? Que lição nós podemos tirar desse capítulo? Quantas aplicações nós podemos fazer? Eu aqui estou tentando expor da melhor forma possível a pregação do evangelho, mas quem testifica essas verdades no teu coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai agora trabalhar, depois do que nós estudamos aqui. É ele quem vai agora trabalhar. E isso é você e ele. Quantas lições nós podemos tirar aqui desse capítulo, né? E nós podemos aqui elencar algumas características do ministério do apóstolo Paulo. Vamos lá. As principais marcas do ministério do apóstolo Paulo é que esse ministério é um modelo aprovado de humildade e esforço. Eu acho que dispensa até comentários, né, pessoal? O apóstolo Paulo ele deu um show de humildade, um show de esforço, de abnegação, de negar-se a si mesmo, de negar os seus próprios objetivos, seus próprios propósitos, anseios, sonhos, em prol do evangelho. O apóstolo Paulo ele não fez acepção de lugares para pregar, ele pregava de casa em casa, pregava em público, chegou até a pregar naquela escola que nós vimos, a escola de Tirano, nos horários de intervalo. E ele não tinha muito protocolo com o apóstolo Paulo. Onde ele chegava, ele pregava. A pregação do evangelho puro. Que lição nós podemos tirar para os dias de hoje? Que lição nós podemos ter? Hoje, a pregação do evangelho puro é algo totalmente escasso. É difícil. Né? Fica aqui uma frase do Paul Washer, que ele diz assim: não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da Bíblia. Porque igrejas têm várias, entre aspas, igrejas, entre aspas. Existem várias. Tem as milhares aí de igrejas, denominações. Todas elas arrogam para si que elas são a igreja de Jesus Cristo. 95% dessas igrejas não têm nenhum compromisso com a mensagem, com a pregação da verdade. Eu acho que eu estou sendo até generoso. Talvez seja até mais.
95% dessas denominações não pregam o evangelho nos seus púlpitos. Hoje nós dizemos, a população evangélica daqui a alguns anos será mais da metade da população brasileira. E essa nação nunca foi tão corrupta. Nunca houve tanta separação, tanto divórcio, tantos escândalos. E esses escândalos surgem do meio evangélico. Será que o que de fato nós estamos experimentando é um avivamento pleno, bíblico? Ou é apenas um avivamento religioso? O avivamento não tem nada a ver com frenesi, com pula-pula, em rodar na igreja, em apagar as luzes, ter o melhor equipamento de som e tocar as melhores músicas e as pessoas chorarem, se jogarem ao chão. Isso não é avivamento. Avivamento é arrependimento, confissão de pecados, voltar-se integralmente, fidedignamente às Escrituras Sagradas. Hoje nós precisamos de uma nova reforma protestante no meio evangélico. Nós precisamos de homens, como o apóstolo Paulo, que se levantem nos nossos dias atuais e preguem a mensagem desse evangelho. Doa a quem doer. Pode ser que esse tipo de live aqui não fique durante muito tempo, e vocês sabem disso, que hoje nós vivemos numa sociedade que prega o politicamente correto, e em nome do politicamente correto, muitos cristãos e muitos pregadores têm cedido e têm adaptado a mensagem do evangelho apenas para que ela se pareça menos agressiva. Aos pregadores coaches, aos pregadores da teologia da prosperidade, deixo aqui o meu recado. Deus vai cobrar cada um de vocês por não ter pregado essa mensagem do evangelho. E vocês que estão me assistindo agora, vocês têm uma missão. Não é assistir essa live e se sentirem mais satisfeitos intelectualmente, mas é que vocês de fato absorvam e preguem essa mensagem para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados, para que essas pessoas elas abandonem as suas vidas pagãs e se voltem ao evangelho. Que esse cristianismo cultural, superficial, caia por terra em detrimento da pregação verdadeira do evangelho. Aleluia. Isso aqui não é o Caio falando, não, pessoal. Isso aqui eu estou, na verdade, pela direção do Espírito, literalmente. Mas vamos lá, vamos avançar. Esse é o fim. Pessoal, capítulo 20 é esse. Terminamos o capítulo 20 com várias e várias aplicações para a nossa vida cristã. Né? Talvez a mais, digamos assim, a mais notável tenha sido essas últimas instruções do apóstolo Paulo para os líderes da igreja de Éfeso. Nós precisamos nos voltarmos, irmãos, ao evangelho. Nós precisamos amar essa palavra com todas as nossas forças. Algumas pessoas dizem assim, para servir a Jesus eu não preciso ficar que nem um louco lendo a Bíblia. Olha, a letra mata. Né? Quantos de nós já não vimos isso? Como que nós vamos encontrar o Jesus verdadeiro se o Jesus verdadeiro se manifestou e tudo que nós sabemos sobre ele tem em apenas um lugar, que é a Bíblia Sagrada? Como que essas pessoas ousam dizer que conhecem a Cristo se elas próprias não conhecem as Escrituras? Talvez elas creiam apenas no Jesus cultural, no Jesus que fora pregado desde a sua infância. Afinal, se formos perguntar na rua, fazer uma pesquisa rápida, 99% das pessoas são cristãs, nominalmente cristãs. Mas a pergunta é, quantas dessas nasceram de novo? Quantas dessas, de fato, passaram por um processo de conversão? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E isso só demonstra o fato de que não é o fato de você ter nascido num país que tem a cultura cristã que fará de você um cristão verdadeiro. Às vezes é preciso a gente analisar a nossa vida, e eu estou falando isso para mim mesmo também, tá, pessoal? Estou falando isso para mim mesmo. É preciso a gente parar e pensar, qual é o tipo de vida que eu tenho levado? Será que eu sou cristão de fato? Será que eu seria um cristão fiel no primeiro século, diante de tantas perseguições e mortes? Fica aqui essa indagação, né?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sido abençoados com o estudo de hoje. Eu tentei sintetizar o máximo possível, até para não prolongar o tempo, afinal, eu sei que já são 10h22, tem pessoas que dormem cedo e vão trabalhar amanhã. Mas sintam-se motivados também de estudar a palavra de Deus depois da live. Quando essa live terminar, abram a Bíblia de vocês e verifiquem se de fato o que foi pregado aqui é verdade. Façam como os bereanos. Não saiam acreditando num pregador, né, logo de primeira, apenas porque ele está pregando eloquentemente ou está falando de alguma coisa que tem a ver com a Bíblia. Não. Analisem toda a pregação, toda a revelação, todo o milagre com base nas Escrituras. A Bíblia é o filtro de tudo que a gente observa em todas as igrejas, em todos os ministérios. Tá bom? Deixa eu ver aqui quem está comentando. Nós vamos passar agora para o nosso momento de oração, né? Para quem está participando pela primeira vez da nossa live, esse é o momento que você pode escrever aqui nos comentários pedidos de oração, seja por questões financeiras, por questões de saúde, causas na justiça, pelo seu ministério, pela sua família, enfim, faça o seu pedido de oração. Nós sempre trazemos aqui a ideia de que nós fazemos o pedido de oração, mas quem atende é o Senhor. Então, independente se ele vai atender ou não o nosso pedido, mas nós temos que confiar. Mas nós oramos mesmo assim, né? Claro, crendo que Deus faça a sua vontade. Mas, antes da gente passar para esse momento, deixa eu ver quem está presente aqui, quem está comentando por aqui. Eu sei que tem comentários aqui. Deixa eu ver. O irmão Valdemar Portal Jaques diz assim, boa noite, graça e paz. Boa noite, meu irmão. Deixa eu ver quem está por aqui também. Enoque Mafra, graça e paz a todos. Amém, meu irmão, graça e paz. Nós temos aqui a Carmen Lúcia também, está dando sua saudação por aqui. Meu querido irmão e amigo Fernando Sampaio, graça e paz, meu irmão. Grande abraço. Está sempre aqui, sempre acompanha as lives também. Graças a Deus. O Hamilton está dizendo boa noite a todos, a paz do Senhor. Glória a Deus. A irmã Léa Mendonça, aleluia. O irmão Fernando Sampaio, o desafio é grande, a graça nos capacita. Amém. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus nos abençoe, né, como igreja, como um todo. Agradeço. Ore por mim, ore pelo meu ministério, para que esse trabalho continue sendo feito. Amém? A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. O irmão Fernando Sampaio, peço orações para um despertamento pessoal, para oração e leitura da Bíblia. Amém. Muito nobre do irmão Fernando Sampaio reconhecer isso, né? É um sinal de humildade, que nós tenhamos essa mesma humildade, de sabermos identificar as nossas fragilidades e orarmos por elas. Vamos orar, sim, meu irmão, pelo seu despertamento. Continuemos orando pela saúde da dona Maria Moacir e Antônio Passos. A dona Maria Moacir, a mãe da Elisete, que nos acompanha sempre na live aqui também, e Antônio Passos, que é o irmão da irmã Ana Guedes, né? Vamos orar também por eles. A irmã Léa Mendonça, oramos pelos missionários, é verdade. Nós temos muitos missionários por aí, ao redor do mundo, pregando a verdade e correndo risco até das suas vidas, né? Muitos têm morrido pela pregação do Evangelho. Vamos orar para que o Senhor continue dando força para eles. O irmão Valdemar pede oração para restaurar a saúde da minha mãe, Maria do Carmo. Amém. Vamos orar por isso. Enquanto as pessoas vão botando aqui seus pedidos de oração, eu quero compartilhar aqui com vocês o banner, né? Compartilhe essa live, depois que ela terminar, ela vai ficar gravada aqui na página do Não Há Heresias e também no meu perfil pessoal. Depois, se você quiser compartilhar, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, para que outras pessoas conheçam a pregação expositiva do Evangelho e sejam abençoadas também, né? Aqui tem, acho que aqui, esse aqui é o QR Code para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Deixa eu ver se eu também consigo compartilhar aqui com vocês o link para vocês entrarem também clicando. Por lá, pelo nosso grupo, a gente compartilha muitos conteúdos, orações. A irmã Ana Guedes sempre está compartilhando lá os devocionais, né? Sempre dando uma palavra lá de incentivo. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, você pode apontar a câmera do celular, se você estiver
assistindo pelo notebook ou pela televisão, e você entra direto. Porém, se você estiver assistindo essa live do celular e não tem como apontar a câmera, eu estou deixando aqui o link para você acessar o nosso grupo, só apenas clicando, tá aqui, ó, já deixei o link aqui nos comentários para você entrar lá no grupo do WhatsApp da live do Caminho. Logo depois dessa live eu vou disponibilizar lá esse material, esse PDF, esses slides aqui para você, quem sabe está fazendo a exposição do Evangelho na sua igreja, no seu grupo de oração, enfim, use como bem entender, pode compartilhar, não tem direito autoral nenhum, é para você propagar mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Acho que não. Pessoal, vamos então orar. Só recapitulando, o irmão Fernando Sampaio pede oração pelo despertamento pessoal, na oração e da leitura da Bíblia. Vamos orar pela Maria Moacir, a mãe da Lisete Brito, e o Antônio Passos, irmão da Ana Guedes. Oremos também pelos missionários e oremos pela mãe do professor Valdemar, pela restauração da sua saúde, a dona Maria do Carmo. Amém, pessoal? Vamos orar. Quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela pregação do teu evangelho. Nós queremos orar por cada pedido de oração que aqui foi apresentado. Senhor, eu oro pelo despertamento espiritual do meu irmão Fernando Sampaio, que o Senhor possa o despertar para a oração, para a leitura da tua palavra, que ele possa se deleitar ao aprender mais do teu evangelho, que o Senhor possa colocar no seu coração, no seu entendimento, essa vontade de aprender e de orar a tua palavra, e de orar para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós continuamos orando pela Maria Moacir, que está passando por um câncer, é um estado bem delicado da saúde, mas o Senhor sabe de todas as coisas. É claro que como igreja nós queremos a cura, nós queremos que o Senhor derrame bálsamo de cura, mas nós também queremos confiar, se assim o Senhor não proceder de acordo com a nossa vontade, mas o Senhor tem a última palavra. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Das coisas que são visíveis e invisíveis aos nossos olhos. Queremos orar também pelo Antônio Passos, que é o irmão da Ana Guedes, está passando também por um problema de anemia, é um problema bem delicado também, ele esteve internado, não sei se ainda está, mas que o Senhor possa ter misericórdia do seu quadro de saúde, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa renová-lo espiritualmente. Nós queremos orar também pela Maria do Carmo, que é a mãe do professor Valdemar, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa estar trazendo saúde, estar trazendo gozo, felicidade, e que ela possa encontrar no professor Valdemar uma pregação fiel da tua palavra, que ela possa cada vez mais ser abençoada pelo seu filho. Nós queremos orar também pelos missionários que estão espalhados ao redor do mundo, né? Nós queremos orar para que eles continuem pregando a tua palavra com toda a intrepidez, com toda a coragem, que eles sintam conforto, que eles tenham ânimo no Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los na palavra, fortalecê-los na oração, que o Senhor levante homens e mulheres, que o Senhor levante a sua igreja para contribuir com esses trabalhos missionários. Quero orar por todos os missionários da minha igreja que tem o pastor Glauco na Albânia. Quero orar por todos os que estão espalhados pelas tribos indígenas, que estão por aí andando em canoas e em barcos, enfrentando todas as dificuldades para que o teu evangelho prevaleça, para que o teu evangelho continue vencendo. Eu quero orar por todos os missionários que estão agora espalhados ao redor do mundo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por vocês terem ficado até o final, né? Mais uma vez aqui estou enfatizando, está aqui o link para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, você pode apontar também a câmera e você entra direto. Vou deixar também aqui o QR Code para você também entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá o grupo de estudos do Não Há Heresias, né? É esse novo QR Code aqui, tá? Aponta a câmera do celular que você entra direto lá, tá certo? Pessoal, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final, tá? Antes de eu encerrar aqui a live, até esqueci, até pulei essa parte aqui, me perdoem, mas eu vou abrir aqui um momento. Se alguém tiver alguma pergunta e resposta, né? Você pode fazer a sua pergunta aqui nos comentários. Se não tiver nenhuma, nós vamos prosseguir para o encerramento. Mas antes eu quero dar um recado, antes das perguntas e respostas, eu quero aqui dar um recado para vocês. Depois de amanhã, no dia 9,
às 19 horas, nós vamos fazer uma live especial aqui na página do Não Há Heresias, também no meu perfil pessoal, sobre o tema Hermenêutica Bíblica, a arte de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Hoje nós vivemos num tempo muito difícil, onde muitas interpretações, aquelas que nós chamamos de alegóricas, têm sido disseminadas por aí afora. E nada tem sido tão importante quanto a interpretação correta das Escrituras Sagradas. E isso não é tema para apenas estudantes e pastores, né? Estudantes de teologia, para os líderes da igreja. Mas esse é um tema pertinente para toda a igreja de Cristo. Todo cristão saudável, ele deve se esmerar no estudo da palavra de Deus. E a hermenêutica, ela nos auxilia na interpretação correta das Sagradas Escrituras, levando em consideração o contexto histórico, por quem a carta foi escrita, para quem ela foi escrita, qual era a circunstância do local, qual é o gênero literário da carta. Então, quando a gente faz todas essas perguntas, a gente entra no mundo do autor do texto. E quando a gente entra no mundo do autor do texto, a gente pode trazer a correta interpretação e a correta aplicação desses ensinos na nossa vida. Então, nessa live não vai ser uma aula avançada de hermenêutica, mas é uma noção básica para aguçar a curiosidade, para incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia corretamente. Né? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não têm acesso a um seminário teológico, às vezes não tem tempo, né? Às vezes a correria do dia a dia, mas não é por isso que você não pode aprender as Sagradas Escrituras. Existem algumas ferramentas que você pode adquirir para te auxiliar nesses estudos. Por exemplo, essa live que eu faço aqui, nada do que eu ensino aqui eu tiro da minha própria subjetividade, da minha própria opinião, mas antes de passá-la, eu me esmero no estudo da palavra, do contexto, e eu tenho alguns materiais de apoio que me auxiliam nesse processo, como, por exemplo, eu já mostrei algumas vezes aqui, esse comentário bíblico aqui, né? Esse é um comentário bíblico, onde os estudantes, os teólogos, eles vão narrando, né? Vão colocando seus comentários, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se você não tem condições de comprar esse comentário, mas você também pode adquirir uma Bíblia de estudo, como, por exemplo, essa daqui. Essa daqui é uma das melhores que hoje nós temos no Brasil, que é a Bíblia de Estudo NAA. E aqui, como, por exemplo, nós podemos ver, já mostrei algumas vezes, tem algumas partes aqui de baixo, cadê? Aqui, daqui para baixo, é tudo comentário bíblico, estudo. E esses comentários te auxiliam nesse processo de estudo. Tem algumas outras Bíblias, eu tenho aqui também essa aqui do John MacArthur, excelente Bíblia também de estudo. Tem a Bíblia arqueológica, enfim. Você pode adquirir uma Bíblia, geralmente elas custam aí de 99 a 199 reais. Você encontra também na Amazon, no Mercado Livre, enfim. Você pode adquirir esses materiais e eu tenho certeza que vai valer muito a pena para a vida ministerial de vocês, tá bom? Recado dado, não tem nenhuma pergunta, então é sinal de que a aula foi muito boa. Que bom, fico feliz. Pessoal, mas é isso. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Quero agradecer muito mesmo. Continuem orando pela minha vida, continuem compartilhando essas lives. Em breve nós vamos terminar o livro de Atos. Faltam apenas 7 capítulos para nós terminarmos o livro. São 28 capítulos. Né? Então, nós vamos continuar nessa mesma pegada. E se Deus quiser, se assim o Senhor permitir, nós vamos finalizar o livro de Atos dos Apóstolos e já vamos engrenar, pegando na mesma pegada, no mesmo ritmo, outros livros da Bíblia, que eu ainda vou ver qual vai ser. Ainda o Senhor vai falar a respeito disso. Se você está entrando pela primeira vez, você pode assistir todas as lives de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1, pegando o panorama histórico, o contexto do livro de Atos dos Apóstolos, por quem foi escrito, qual é a data, esses detalhes a mais. Você vai ter acesso desde a primeira live. Aí vem a primeiro capítulo, segundo capítulo, e por aí vai. Da mesma forma como eu tenho feito aqui. Então é isso, pessoal. Quero agradecer, quero desejar-lhes uma boa noite, um excelente restinho de semana e uma abençoada semana que vai iniciar. Tá? Fiquem todos com Deus e um beijo no coração de todos, tá? Até a próxima. Tchau.